Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez, comentando Bíblia. Algo que Deus tinha colocado no meu coração alguns anos atrás para mim estar fazendo, mas sempre a gente tem aquele receio, aquele receio de, será que vai dar certo? Será que Deus está nesse negócio? E tudo que você for fazer em prol do reino de Deus, pedindo, orando, a direção de Deus, que Deus, com certeza, Deus vai estar honrando e com certeza estará no propósito, porque quando você colocar algo no coração para fazer a respeito da obra de Deus, com certeza o Espírito Santo de Deus estará fortalecendo e assinando embaixo tudo que você fizer em prol do reino de Deus. Porque o nosso propósito aqui não é só que algumas pessoas assistam, dá likes, compartilhem ou comentem nisso que fizemos ou que fazemos. Mas o nosso maior propósito nisso aqui é que a maioria de pessoas seja alcançadas pela palavra de Deus. Isso creio que é apenas o início de tudo aquilo que eu possa estar fazendo em prol do reino de Deus. Tenho certeza que Deus nos dará mais oportunidade para nós estarmos aqui falando ou transmitindo em outras redes sociais a palavra de Deus assim como ela é. Eu até estava conversando através do Facebook o irmão Marcílio, ele perguntando se eu tinha colocado também no YouTube, e ainda não, Existe uma ferramenta, eu não consegui instalar e fazer, mas existe uma ferramenta para o propósito de estar transmitindo tanto no Facebook, como também no YouTube e em outras redes sociais, assim como Instagram e Twitter. Mas existe uma série de configurações que a gente tem que fazer e geralmente faz pelo computador. E nesse momento está meio difícil de a gente estar fazendo. Mas para início a gente vai fazendo assim como Deus assim permitir. Hoje, eu falei que tinha novidade, Eu sei que tem gente esperando pela novidade, mas sem querer decepcionar você, sem querer deixar você decepcionado, creio que já deixando, não foi possível hoje a novidade acontecer, mas vamos torcer para que futuramente, lá na frente, possa acontecer, essa novidade que eu tenho desejo que aconteça. Eu tenho um desejo que isso pode acontecer, não posso um instante falar aos irmãos, mas futuramente, isso que eu tenho dentro do coração, tenho certeza que vai dar certo. Então, na palavra de hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 45, versículo 22 do livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, onde está escrito uma palavra da seguinte forma, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Vou repetir. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Creio que você já tenha visto aí no título do vídeo aí, que eu te coloquei o versículo, e eu acho que até esqueci de colocar o capítulo e versículo. Mas bem, depois eu dou uma editada aí. Bom, nessa palavra que o profeta Isaías, ele lança para o povo, dizendo da seguinte forma: Olhai para mim, e sereis salvos vós, todos os confins da terra, e pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Então, nesta palavra aqui, nós entendemos que o único
o único ser, o único homem operante, aliás, o único ser operante na salvação de toda a humanidade é Deus, né, através da pessoa de Jesus Cristo. Agora, quando Deus fala assim que não há outro Deus, somente eu sou Deus e não há outro, pois eu sou Deus e não há outro Deus, nós entendemos que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas que nós conhecemos, que nós sabemos. E desde então, que a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, que você passou a conhecer a Deus, você deu a entender que não existe outro Deus. Não existe outro Deus nem semelhante, né, nem igual, e nem superior a ele. Existem então outros que são adorados aí, deuses, né, com D minúsculo. Eu até fico meio indignado quando eu vejo em redes sociais pessoas postando e falando Deus referente ao Deus Criador com D minúsculo, sendo que o D minúsculo se refere a deuses pagãos, não serve de nada. Então, quando você colocar Deus se referindo ao Deus Criador, pelo amor de Deus, coloque um D bem grande, bem maiúsculo lá e fala Deus Criador. Então, Isaías, ele conhecia muito bem o Deus que ele servia, muito bem. E através desta palavra, ele convida o povo para olhar para Deus. Aí o versículo diz assim: olhai para mim, sereis salvos todos os confins da terra. Talvez, quando nós lemos assim, aí imaginamos, mas olhar para Deus e será salvo todos, aquele que olhar até os confins da terra, até toda a extremidade da terra, aquele que mora em toda e qualquer extremidade da terra, se olhar para Deus, ele será salvo. Mas aí entra outra questão. Por exemplo, quem já viu Deus? Você já viu Deus? Você viu Deus? Você conhece Deus em vê-lo? Não, nem eu. Eu nunca vi Deus. Então tem uma passagem que Moisés, como um grande amigo de Deus, ele teve o desejo de ver Deus, de ver como era Deus. E Deus disse: Moisés, ninguém nunca me viu, e todo ser que me vê morrerá. Portanto, a glória, o esplendor da glória de Deus, a santidade de Deus era extensa. Que todo ser que poderia ver a Deus ou a sua glória, a sua face, ele morreria. Mas Moisés desejou ver, mas Deus não permitiu, porque se ele visse, ele morreria. Então, ninguém jamais viu a face, sabe quem é Deus em vê-lo. Aí o profeta Isaías diz assim: olhai para mim, olha para Deus. Como se Deus estivesse falando na boca do profeta Isaías. Era próprio Deus falando na boca do profeta Isaías. Assim, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra. Pois é, mas então, como é que nós vamos olhar para Deus? Como é que eu vou direcionar o meu olhar para o Criador para me ser salvo? Bem, já que é só isso que basta, olhar para Deus e eu adquirir a minha salvação, tá fácil. Mas aí vamos no profundo entender, né, o que realmente o profeta, ou Deus através do profeta Isaías, queria esclarecer para o povo de Israel e também para todas as nações. Quando o profeta menciona, né, olhai para mim e sereis salvos vós e todos os confins da terra, ele estava querendo dizer em outra linguagem, em outro sentido. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós devemos interpretá-la no pé da letra, assim como está escrito. Muitas passagens bíblicas, né, eu vou dizer sempre, onde eu ministrar, pregar ou ensinar a palavra de Deus, que a palavra de Deus, em muita ou a maioria delas, ela fala de uma forma simbólica para representar algo mais profundo que não entendemos. Então, quando o profeta ele fala, que Deus fala através da boca do profeta Isaías, olhai para mim, sereis salvos vós todos os confins da terra. Né? Quando nós olhamos, nós entendemos, aí voltamos lá atrás, no livro de Números capítulo 21, Números 21, onde conta a história,
quando os hebreus estavam na travessia do deserto, eles começavam a reclamar quando qualquer luta ou problema surgia na sua frente. Eles começavam a reclamar. Reclamavam, né, da situação. Chegavam até Moisés e falavam: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos o que comer, nós tínhamos o que beber, tínhamos onde dormir e também até onde morrer, até as covas existia para nós que morrêssemos. Agora, se você tira nós, né, lá do Egito, onde nós tínhamos todas essas regalias, para morrer no deserto, então todo o problema que eles enfrentavam ali, eles recorriam a Moisés reclamando. E Deus, vendo essa situação, ele manda, ele permite, na verdade, uma série de serpentes ali para ferir os israelitas. Porque, olha, imagine comigo, veja bem. Você analise bem comigo. Deus, quando tirou o povo da escravidão egípcia, ele queria que o povo adentrasse na terra prometida, certo? Mas antes que o povo chegasse à terra prometida, Deus, ele queria uma transformação do povo que estava lá. Porque há mais de 400 anos o povo morava no Egito. Mais ou menos aproximadamente 430 anos o povo ali foi 4 gerações, certo? 4 gerações ali, 430 anos. Com certeza a maioria do povo ali não conhecia Deus, não sabia. Os deuses que ele conhecia eram os deuses do Egito. Mas Deus queria transformar, né, o idealismo, a crença do povo que saiu do Egito para uma nova finalidade, crer no único e soberano Deus. Mas a maioria que estava ali no deserto reclamava, a maioria dos que reclamavam a Moisés, pelos momentos e situações opressantes que eles passavam ali no deserto, né, certamente eles adoravam outro Deus lá no Egito. E agora eles entram num momento de aflição, de aperto no deserto. Deus queria moldar o caráter daquelas pessoas. Deus queria moldar o caráter daqueles seres humanos que estavam ali no deserto. Para que eles, quando chegassem na terra prometida, com certeza, eles iriam louvar e agradecer, adorar somente esse único e soberano Deus. Mas no meio da caminhada, as pessoas só reclamavam, indignavam-se. E Deus, então, no momento de ira, ele permitiu que a serpente começasse a morder os israelitas, e eles, porventura, ao ser mordido, muitos ali morreram no deserto. E o povo começou então a perceber uma grande alvoroço ou morte da parte deles. E aí eles perceberam: o que é isso? O que está acontecendo? Moisés nos socorre. E Moisés entra em intervenção, digamos assim, e suplicar a Deus para que Deus viesse a ver a situação do povo de Israel, para que ele viesse a interromper isso aí. Aí Deus fala para Moisés da seguinte forma: levanta uma serpente de bronze, olha só, uma serpente de bronze, e coloca ela numa asta, ou seja, num porte, digamos assim, no alto, e todo aquele que for mordido por uma cobra, olhe para a cobra de bronze e ele não vai morrer. Bom, muito bem. Aí então nós podemos perceber que quando aquela cobra foi erguida ali, todas as pessoas que eram mordidas de cobra, eles olhavam para a serpente, né, de bronze, e eles não morriam. Bom, é um antitipo de Cristo. Por que cobra? Geralmente as cobras, né, nos sites, em todas tipologia ou significado de cobra, representam o mal. Ah, mas sua cobra, né, ali que enganou Eva, que enganou Adão, fez eles pecarem. A cobra representa o diabo, representa aquilo, tudo bem. Muitas das vezes, a maioria delas, a cobra, ela representa o mal, né? Mas não quer dizer que quando a Bíblia ali está afirmando algum tipo de representar alguma coisa no futuro, né? É isso que talvez podemos entender pela simbologia ou significado de alguma coisa. Então por que ali Deus permitiu que as cobras viessem? Porque estava reclamando que mordesse os israelitas. Eles reconheceram o seu erro, porque Deus, olha só o que eu falei aqui, Deus queria transformar o caráter, né, dos
dos israelitas antes que eles adentrassem na terra prometida. Antes que eles entrassem na terra prometida, Deus queria que eles viessem a ser transformados. Certo? Para ele entrar na terra prometida. Mas aí, quando nós olhamos aqui e vemos que Deus, no versículo 22 de Isaías 45, né? Olhai para mim, sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O olhar aqui, eu encontrei duas versões que aproxima mais do original, né? Que é a nova versão internacional e também a Bíblia de Jerusalém. Essas duas versões chegam perto do original. E na verdade, quando o profeta Isaías fala, olhai para mim, ele não está dizendo olhar. Está dizendo se voltar, volte para mim. Voltar para Deus. Voltar. Não é só você chegar e virar o seu rosto e olhar para uma qualquer coisa, mesmo que tome um tempo a sua atenção. Não, não é isso. O profeta Isaías estava querendo dizer de uma forma muito mais profunda. Volta, Deus usando a boca do profeta Isaías, falou assim, volta para mim. Por quê? Porque o povo estava afastado, distanciado de Deus, longe da presença de Deus. Aí então Deus coloca ali o profeta para proferir esta palavra. Fala ao povo para ele voltar para mim. E se o povo voltar, Isaías, eles vão ser salvos. Não é só olhar, né? Erguer o seu olho e ver novamente. Quando o povo ali, na serpente de bronze que eu acabei de falar, no deserto, estava uma forma de voltar para aquilo que tinha deixado para trás. Porque a arrogância, o pecado, estava dominando o povo lá no deserto. E Deus não queria que isso acontecesse. Então permite que as serpentes mordam eles, alguns morram, e permite que eles também olhem para o alto. Olhe para a serpente. Aquele que olhar para e voltar-se para a serpente não vai morrer. Então, quando lemos no livro ou no Evangelho de João, nós vemos ali também que, assim como a serpente foi levantada no deserto para que todo aquele que olhasse para ela não morresse, Cristo importa que seja levantado no madeiro. Agora entra aqui o que estava representando ou que queria representar a serpente. Não é que a serpente seja uma simbologia de Cristo, mas o acontecimento. Porque o povo estava afastado de Deus, pecando na presença de Deus. Então, agora a humanidade precisava e precisa de um Salvador. E quem poderá salvar? Quem? Somente Cristo, através da sua obra vicária na cruz do Calvário. Ninguém, não há outro Deus. Como está dizendo no versículo, bem no versículo, eu sou Deus e não há outro. Não há outro ser que possa interagir ou interceder, ser o intercessor, o medianeiro entre Deus e os homens. Somente Cristo pode conceder salvação à humanidade. Mas existem muitas crenças por aí, muitos costumes, né? Existem muitos deuses por aí que as pessoas servem, mas Deus é Deus desde o princípio. Deus era Deus e Deus é Deus. Deus era Deus lá no passado, Deus é Deus aqui no presente e sempre será Deus no futuro. Lá naquele futuro onde nós não conhecemos, onde nós não sabemos que existe, que existirá. Deus continuará sendo Deus. Eu vi uma palavra e eu amo quando alguém fala isso. Deus é intemporal ou antemporal. Quer dizer, o tempo está sujeito a Deus. Nós não. Nós somos sujeitos ao tempo, claro, a Deus. Nós somos sujeitos ao tempo. Então vivemos segundo o tempo. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Quer dizer, estamos sujeitos ao tempo. Deus não. Deus está acima do tempo. Deus está no futuro, presente e no passado. Então Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que, quando a palavra de Deus, lá em Pedro, se eu não me engano, fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia.
1000 anos como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Então, não há diferença para Deus a quantidade de tempos, porque Deus não está limitado a tempo, a anos. Deus é eterno, certo? Até a eternidade é sujeita a Deus. Então, quando o profeta Isaías diz, olhai para mim, ele fala assim, voltem-se para mim. Quer dizer, voltar para Deus. É um ato de conversão, ato de mudança de direção. Quando você está indo pelo caminho errado, aí Deus fala assim, opa, está errado. Olha para mim, volte para mim. Aí ele volta, é meia lua completa. É uma volta completa para que o ser humano se volte para Deus, se entregue para Deus. Porque o único que pode salvar o ser humano é Cristo através, olha só, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, ele é o Todo-Poderoso. Ele é que formou todas as criaturas. Mas, irmão Rodrigo, eu não vou entrar no detalhe aqui não, porque depois eu quero tratar deste assunto em outro live, em outro ao vivo. Eu não quero falar disso agora. Mas eu iria entrar um detalhe aqui, que talvez ia demorar mais tempo, se a gente já está finalizando, para não tomar muito tempo seu, né? Para não ficar enfadado. Então, o profeta, ele convida o povo a voltar-se para Deus. Ele convida o povo a se redimir, a se reencontrar com Deus. E nessa tarde, eu quero te dizer, você amigo ouvinte, você amigo telespectador que está aí nos assistindo, né? Possa ser que você estará ou futuramente nos assistirá. Talvez você não sirva a Deus, não conhece Deus, talvez você conhece algum tipo de outro Deus que possa ser o mediador entre Deus e a sua situação. Não existe nenhum ser. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante ao céu e nem no que nele há, nem alguma coisa na terra e nem no que nela há, nem alguma coisa no mar e no que nele há. Então, Cristo abomina todo tipo de qualquer coisa no lugar de Deus como intercedor, ou intercessor, aliás, como intercessor, para que através dele possa ser salvo. Maria não salva, João não salva, Barnabé não salva, Judas não salva, o apóstolo João não salva, Mateus não salva, Papa não salva, pastor não salva, bispo não salva, né? Papa não salva. Então ninguém aqui como ser humano consegue salvar a sua vida. Conseguimos então abrilhantar. Voltou. Deu uma quedinha, mas dá uma voltada aqui. Então, Deus, ele é único. Nós queremos aqui abrilhantar o teu entendimento para que você possa reconhecer que só existe um Deus Salvador. Fora ele não existe nenhum outro. Nenhum outro. Existe falsos deuses, né, por aí, né, que as pessoas que nós consideramos, e a Bíblia também no Salmo 115, quando você lê, você vai ver toda a inclinação a objeto de madeira, né, que as pessoas que se inclinam a esses objetos se tornam semelhantes a eles. Então, nada feito de madeira, de gesso, de porcelana, de ouro, de prata, de vidro, de cristais, né, de argila, de qualquer outro tipo de material que seja representando uma pessoa ou quem sabe uma divindade, não obtém salvação. A salvação é somente mediante a Cristo. Na cruz do Calvário, a sua missão foi morrer na cruz do Calvário para converter o sangue, para nos purificar dos nossos pecados. Somente Cristo pode salvar. Nenhum outro ser do universo pode lhe dar salvação a não ser Cristo, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário. E só para um detalhe, antes de nós finalizarmos, quando eu falei da serpente no deserto que foi levantada, para que o povo que fosse mordido de cobra olhasse para a serpente de bronze que foi levantada, não morresse, não quer dizer, olha só, há uma interpretação falsa, de que eles alegam que quando houve essa passagem aí, está dando o parecer de que o próprio Deus está dizendo que você pode adorar a imagem de escultura. Eu já vi alguém dizer, não, mas ali Deus está nos permitindo que
podemos fazer imagem de escultura para que nós venhamos adorar, para que seja um intercedor, ou um intercessor, né, um medianeiro entre Deus e o homem. Não. Não tem nada a ver com isso aí. Nada. Existe essa possibilidade que você venha a ser salvo através de um pedaço de madeira, de um pedaço de bronze, de um pedaço de ouro. Nada que representa alguma coisa no céu, na terra ou no mar. Nenhum desses poderá salvar a sua vida. Nenhum desses poderá conceder-lhes a salvação e a vida eterna em Cristo. Somente Cristo, só Ele poderá salvar a sua vida. Somente Ele, mais ninguém. Então, olhai, né? Isaías 45, versículo 2, olhai para mim e sereis salvos. Ou seja, voltem-se para mim, e vocês serão salvos. Todos que se voltar para Deus poderá obter a salvação. Então, esta é a palavra que eu tenho para você nessa tarde de hoje. Que o Cristo que morreu na cruz do Calvário, aquele que Deus enviou para que ele viesse morrer, pagar um alto preço para que você fosse salvo. Que você possa reconhecer o Cristo que morreu na cruz por você. O Cristo que a Bíblia fala, que está registrado nos 4 evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João. Que você conheça esse Cristo, que era Deus, que é Deus, e será sempre Deus, que desceu em forma humana, encarnou-se em forma humana para sofrer, padecer as dores que talvez eu e você poderia morrer e padecer, mas nunca seria salvo. Mas ele veio, morreu em meu lugar, no seu lugar, no lugar de toda a humanidade, de todas as extremidades da terra. Cristo, ele é o único que pode salvar. É o único que pode dar vida eterna. Não existe outro. Não existe outra possibilidade. Cristo é o único. Timóteo 2,5, se não me engano. 1 Timóteo 2,5. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens. O único. Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque ele foi homem. Morreu como um homem. Mas sempre será Deus. Porque ele salva, cura, transforma todos os quantos quiserem ser salvos. Cristo tem esse poder. O Cristo da Bíblia. O Cristo que foi enviado do céu. Não os falsos, que talvez possa existir por aí. Certo? Então Cristo pode salvar a sua vida, salvar a sua família, transformar a sua vida, mudar o seu caráter. Ele pode fazer isso tudo. Basta tão somente você aceitar o Cristo da Bíblia Sagrada. Está feia a minha Bíblia, né? Descascando aqui. Então, somente Cristo. Não existe outra possibilidade. Certo? Não existe outro caminho. Olha só o que está escrito em João 14. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, olha só o que ele diz. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Cristo está falando isso. Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Olha só o que ele diz. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nenhum outro ser poderá te salvar. Nenhum santo. Somente o Santo de Israel. Só ele pode salvar. Não existe outra divindade que pode aproximar você de Deus. Mas Cristo sim. Ele foi enviado para morrer na cruz do Calvário para que você pudesse ter a chance de reconciliação com Deus. Porque um dia Adão pecou lá no princípio. Pecou juntamente com Eva e por causa desse pecado toda a humanidade foi contaminada. Herdamos a natureza pecadora de Adâmica. Aliás, a natureza adâmica, pecadora. A natureza, nós herdamos isso de Adão. E ao herdarmos isso, Cristo viu que trouxe o pecado pela humanidade. E então, ele se prontificou a descer na terra, morrer na cruz, verter o seu sangue, para que todos aqueles que nele crêem não morram, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação, a garantia de vida eterna, somente em Cristo e mais ninguém. Isso eu garanto, na Bíblia e fora dela.
Amém? Então que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da pessoa de Jesus Cristo e também da pessoa do Espírito Santo, possa fazer você entender muito melhor essa mensagem da forma que eu possa ter aqui explicado. Tá bem? Então, é voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus através da pessoa de Cristo, na cruz do Calvário, que foi pendurado na cruz do Calvário, para que você... Por quê? Porque você tem que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você aceita a humanidade de Cristo e a divindade dele, você está indo certo. Então você está indo no caminho certo, aceitar a humanidade e a divindade. Quando você rejeita uma das duas, aí se torna heresia, né? Cristo já entra no negócio. Mas vamos deixar esse assunto para outra oportunidade. Então que o Cristo abençoe a todos os irmãos aí que estiveram na sintonia, Moisés, Jesse, Jorge, Janaína Cardoso, Cláudia, todos os que já tiveram aí, Pastor Jé Tavares, e outros irmãos aí, Marcos Oliveira, o Márcio aí, meu amigo, né? Todos que estiveram aí nos assistindo, né, através dessa rede social e esses vídeos aí, creio que tenham alcançado, compartilhe, trabalhe conosco, ajude-nos a espalhar, a expandir, né, este evangelho, que somente Cristo salva, somente Ele é o caminho que leva o ser humano ao céu, nenhum mais outro. Então compartilhe, faça o máximo de compartilhamento para que mais almas, mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Amém? Ferramentas estão em suas mãos. Você decide o que faz. Tá bom? Que Deus em Cristo os abençoe. Todos tenham uma boa tarde. Deus te abençoe. Abençoe a sua família, o seu ministério. Que Deus... vou falar um negócio aqui. Finalizando. Deixa o Espírito Santo de Deus adentrar dentro da tua casa. Nesses últimos dias, só para finalizar aqui, nesses últimos dias, o Deus Todo-Poderoso está querendo fazer grandiosas coisas através da tua vida. Mas Ele quer oportunidade de operação. Como assim? Explica, meu Rodrigo. O que Deus está querendo fazer através da sua vida é grande. Deus quer salvar muitas almas através da sua vida. Mas Ele quer fazer uma obra primeiro na tua vida. Deus, primeiramente, Ele quer entrar dentro da tua casa e transformar a tua casa. O que Deus está colocando no meu coração para falar a você através desse vídeo é algo muito importante. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro do teu lar, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, da tua família, dos teus filhos. Cristo, Ele quer fazer grandiosas coisas na tua vida e através dela. Mas antes, Ele quer fazer o maior milagre dentro da tua casa. É dentro da tua casa que Ele quer estar primeiramente. Para que quando você sair e falar a respeito de Cristo, você tem testemunho. Você tem experiência de saber conviver com a sua família e com Cristo no meio dela. O maior exemplo sai de dentro do lar, de dentro da sua casa. Então não deixe que o inimigo destrua a sua família por pequenas coisas. Mas abre a porta do seu entendimento para que o Espírito Santo possa adentrar dentro da tua casa, na tua vida, na tua família e muitas coisas sejam transformadas. Todas as vezes que eu ministrar a palavra de Deus pregando, ensinando, Cristo colocou isso dentro do meu coração para que eu possa falar no final, para que você entenda o Cristo que eu estou falando, o Espírito Santo, a obra redentora. Amém? Então, ora, porta da sua casa, deixe o Espírito Santo adentrar. A primeira obra que Ele vai fazer dentro da tua casa. A vida dos teus filhos, da tua família, do teu esposo e da tua esposa. Entregue-se a Ele. Deixa Ele operar. Primeiro dentro da tua casa. E você vai ver a diferença. A diferença que vai acontecer na tua vida. Amém? Antes de terminar, agradecendo a todos os irmãos aí na sintonia, eu quero orar por tua vida. Rapidinho aqui. Oramos. Curva sua cabeça. Talvez se você quiser fechar seus olhos, não quiser, fique com ele aberto, mas vou orar a Deus, interceder por sua vida. Grandioso Deus e eterno Pai, nesse instante nós entramos na tua presença em oração. Louvamos o teu nome por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui transmitindo a tua palavra. Eu sei que muitos corações foram alcançados através da tua palavra, meu Deus.
continue nos usando como instrumento nas tuas mãos e para que mais alma seja alcançada através dessas ferramentas, desses veículos de comunicação. Deus, abençoe a cada um dos irmãos que assistiram, que ouviram a tua palavra, que entenderam a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Entra com providência na vida, na família, no ministério. Meu Deus, eu te suplico e crendo que o Senhor fará grandiosas coisas em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a mais poderosa e potente mão de Deus, possa estar sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que a paz seja com todos. Eliana, um abração aí. Deus te abençoe, meu filho. Até mais. Até o próximo vídeo. Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Paz seja com todos.